Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta oportunidade que nós temos aqui pelas mídias sociais da Canção Nova no Rio de Janeiro de partilhar um pouquinho mais a respeito da liturgia, das leituras, sobretudo do Evangelho de cada domingo. Eu sou o Padre Edmilson Dias e quero partilhar hoje com você um pouquinho daquilo que diz do Evangelho deste domingo, 25º domingo do tempo comum. Está no capítulo 9 de São Marcos, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando os seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas coisas e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Entrando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher estará acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, domingo passado nós já tínhamos escutado, o 24º domingo do tempo comum, Jesus já tinha feito o seu primeiro anúncio da sua paixão dentro do Evangelho de São Marcos. Hoje nós escutamos então o segundo anúncio. Jesus e os seus discípulos estão a caminho de Jerusalém. Eles estão ali ainda na região da Galileia. O Evangelho de hoje, num primeiro momento, Jesus despede as multidões e ele está ensinando os seus discípulos. Jesus, então, anuncia aqui algo que vai na contramão daquilo que o mundo prega. É verdade? Todos, nos tempos atuais e já no tempo de Jesus, procuravam ser o primeiro. Cada um queria ser o primeiro. Uma terrível competição sobre quem era maior, quem tinha mais poder, quem era mais visto, quem conseguia demonstrar mais o seu poderio, aquilo que eram as suas capacidades. Jesus vai na contramão de tudo isso. Todos querendo crescer e Jesus fala de esvaziamento. Todo mundo querendo se encher, se empoderar e Jesus fala de uma entrega tamanha a ponto de morrer por amor aos seus. Veja, a cruz da qual Jesus fala, a cruz que Jesus assumiu, a cruz que cada um de nós somos chamados a assumir, não significa que Deus gosta de nos ver sofrendo ou algo assim, de jeito nenhum, não é isto. Mas aqui se trata de um amor que vai além dos momentos alegres, de um amor que também é demonstrado no sacrifício, de um amor que é demonstrado num processo de doação de si mesmo. Jesus está falando disso, de uma doação. Jesus está falando de um amor que se entrega. Jesus fala de um desprendimento. Então a cruz aqui é sinônimo de amor. A cruz é sinal de doação. Quem não gosta de perceber pessoas que se doam? E quão nós também nos sentimos realizados quando conseguimos vencer a nós mesmos, nosso orgulho, nossa autossuficiência, egoísmo e servir alguém, contribuir na vida de alguém. Jesus está falando sobre isso. Só que eles estão a caminho, Quando param em casa, provavelmente a casa de Pedro, em Cafarnaum, e aí Jesus faz uma pergunta bem provocativa, O que discutis pelo caminho? E eles ficam em silêncio, porque eles tinham discutido a respeito de quem era o maior, quem era o mais importante. Nos parece, olhando assim os evangelhos, esse era um tema muito frequente na conversa dos discípulos e constantemente Jesus se aproveitava desses momentos para ensinar-lhes, para falar para eles e para mim e para você que a lógica do reino é outra. A lógica do reino é
uma lógica de doação. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos, os últimos serão os primeiros. Quem quiser ser o maior, no evangelho de hoje, né? Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. E aí, Jesus, então, faz um gesto muito concreto, muito belo. Traz uma criança, abraça a criança. Jesus estava fazendo uma pregação ali num outro nível, num nível ainda mais profundo do que aquela que ele fazia com o grande público, né, as multidões. Agora, Jesus está falando com seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos a ele. E Jesus dá o grande ensinamento do esvaziamento. Ele abraça uma criança. Veja, uma criança, principalmente no contexto bíblico, judaico, daquela época, era sinônimo de alguém que era totalmente inútil. Não é aqui o contexto de uma criança bonitinha, que todo mundo quer abraçar, pegar no colo. Não é esse o contexto. Aqui é o significado de pobreza. Uma criança, sobretudo, repito, na mentalidade judaica, né, traz aqui essa ideia de alguém que dá prejuízos, de alguém que dá gastos, uma criança que dá trabalho, uma criança que precisa de atenção. É a imagem da pobreza. Jesus abraça e aí diz, quem acolher, então, né, vou trocar aqui por quem acolher o mais pobre, o mais indefeso, o mais necessitado está acolhendo a mim. Jesus se identifica com o pobre, com aquele que mais necessita. Jesus se identifica com aqueles que no tempo de Jesus eram considerados, então, inútil. O evangelho deste domingo nos provoca. Qual é a minha noção, a lógica na qual se passa a minha vida? Eu ainda estou parado na lógica do mundo? Aquilo que é importante para mim é aquilo que é importante para a mentalidade mundana ou eu já assumi a mentalidade de Jesus? Veja, não tem problema querer crescer, ser grande. O problema é quando nós não entendemos o real significado de crescer e ser grande. Para Jesus, maior é aquele que serve. No reino de Deus, no cristianismo, maior é aquele que se doa. Vamos todos procurar ter os sentimentos de Cristo, um sentimento que se traduz em atos concretos aqui, sentimento, como diz São Paulo aos Filipenses, revestivos, né, dos sentimentos de Cristo. Tende em vós mesmos o mesmo sentir e pensar, o agir de Cristo. Agir com humildade, agir como quem serve. Sirva, e autoridade na igreja, no cristianismo, é serviço. Bora servir. Servir em casa, servir no trabalho, servir na igreja, servir no caminho, no ônibus, na rua. A humildade, o serviço. Aí está o caminho da imitação de Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus nos ajude a vivermos assim, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Virgem Auxiliadora dos cristãos e de São João Bosco, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, uma ótima semana para você.